O TV Câmara está chegando com as informações da Câmara Municipal de Ponte Nova. Na reunião do dia 21 de maio, 3 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo foram lidos em plenário e encaminhados para a análise das comissões permanentes. O projeto número 3.441 autoriza a inclusão no orçamento de fontes de recursos para obras. São recursos provenientes de multas e serão aplicados na instalação de quebra-molas, faixas elevadas e sinalização vertical e horizontal em diversas vias públicas. O projeto 3.442 estabelece regras para a permissão de uso da torre de TV municipal, de terrenos e logradouros públicos para a instalação de equipamentos de comunicação. E o projeto 3.443 altera a lei municipal sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem em Ponte Nova ou aqui ampliarem as suas atividades. Foi lido em plenário o requerimento dos vereadores Wellington Neim, Valéria Alvarenga, Tony do Badalo, Léo Moreira e Patrícia Castanheira, pedindo instauração de comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades no asfaltamento da rua Norival José da Silva, no distrito do Pontal. Depois da leitura dos pareceres de comissões, o plenário aprovou, em turno único de votação, o projeto de resolução número 14 de 2015, concedendo o título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Gilson César Dias Meireles. Em segundo turno, a Câmara concluiu a tramitação em plenário de 2 projetos de lei, o número 3.439, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016, e o número 3.436, autorizando a Prefeitura a abrir crédito adicional no orçamento para desenvolver com o Ministério da Cultura ações de democratização do acesso à cultura e apoio a projetos de criação, construção e reforma de espaços dedicados à difusão cultural, à popularização das artes e à preservação do patrimônio histórico. Os 2 projetos aprovados seguiram para a sanção do prefeito municipal. Na tribuna livre da reunião do dia 21 de maio, a Câmara recebeu o assessor de comunicação do Hospital Arnaldo Gavaza, Luiz Raimundo de Oliveira. Ele falou sobre a campanha de humanização do trânsito que o hospital está desenvolvendo. Ele pediu apoio da Câmara para a iniciativa e informou que a campanha envolverá diversos segmentos da sociedade com a proposta de conscientizar motoristas, motociclistas e a população em geral sobre a utilização das faixas de pedestres. E eu venho observado desde então, um crescimento muito grande no atendimento no setor de traumatologia. E grande parte desse atendimento vem de acidente de trânsito, de atropelamento na cidade, e alguns levando a óbito. 2 idosos nesses 5 meses nós tivemos atendido e que saíram de lá em óbito. E isso a gente tem observado pelas ruas da cidade, o assustador aumento de veículos em nossa cidade, principalmente de motos, e a gente percebe uma falha na sinalização e também na própria fiscalização. E não quero aqui delegar culpa a ninguém, talvez pela falta de estrutura, pela falta de pessoal, mas a verdade é que estamos vivendo momentos de muito risco no trânsito, principalmente idosos e crianças. As faixas de pedestre, elas estão praticamente apagadas. Então eu levei à direção do hospital a possibilidade da gente liderar essa campanha, uma campanha, mas que envolvesse toda a comunidade, porque não adianta uma entidade somente fazer. Nós chegamos à conclusão que não adianta a gente fazer uma campanha de orientação, de humanização do trânsito, se nós não temos a faixa de pedestre adequada e algumas até em locais indevidos, como é o caso ali da esquina do Ponto Frio. Então, esse estudo ficou a cargo do Demutran, que também esteve presente na reunião, representado por 3 membros do Demutran, e depois, posteriormente, em contato com o seu prefeito, Guto Malta, ele nos asseverou que iria providenciar a licitação. Então, a gente está aguardando, então, essas providências do poder público para que a gente possa, então, realmente iniciar essa campanha. E essa campanha não poderia acontecer sem a participação, sem o apoio integral e maciço da Câmara dos Vereadores, que são os representantes da comunidade. A iniciativa do Hospital Arnaldo Gavaza foi muito elogiada pelos vereadores, que opinaram sobre o assunto, apresentaram sugestões e disposição para apoiar e divulgar a campanha. Todos concordaram que o trânsito em Ponte Nova precisa de muitas melhorias. Na sexta-feira, 22 de maio, a Câmara sediou uma reunião de trabalho em busca de soluções para as pichações e outras desordens públicas em Ponte Nova. A reunião foi coordenada pelo Major Luiz Marinho,
comandante da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, e contou com a participação de vereadores e representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a CIP-CDL, Sindicomércio, Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Turismo, Setor de Fiscalização e Posturas e Conselho Tutelar. Convocada pela Câmara Municipal, a reunião foi proposta pelo Major Luiz Marinho, motivado por solicitação do vereador Léo Moreira, que pediu empenho da polícia para identificar pichadores que poluem imóveis públicos e privados em Ponte Nova. Sobre as pichações, o Major Marinho informou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar já identificou 3 grupos de pichadores em Ponte Nova e que as pichações começaram na pista de skate. O Major disse que a pichação está para a desordem social, assim como um terreno baldio ou lixo jogado na rua, e sugeriu que a Prefeitura atue junto com parceiros do setor público e da iniciativa privada na revitalização de espaços pichados ou abandonados em áreas públicas, e citou o exemplo da pista de skate, que está deteriorada e com aspectos de abandono, o que no entendimento do Major é um estímulo ao vandalismo e à desordem social. O Major pediu mais envolvimento da comunidade na definição do que pode ser feito para prevenir e coibir esse tipo de desordem pública. E falando de como é difícil fazer uma política pública séria, lamentou a falta de representantes da maioria das entidades convidadas. Quase todos os participantes fizeram considerações e apresentaram sugestões. O presidente do Legislativo, o vereador José Mauro Raimundi, disse que é papel da Câmara repercutir demandas da sociedade, promover debates, apontar problemas e sugerir soluções, mas cabe ao Poder Executivo executar todas as ações necessárias. Depois do intervalo, mais informações do Poder Legislativo de Ponte Nova. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Na reunião realizada dia 25 de maio, o projeto de resolução número 17 de 2015 foi lido em plenário e encaminhado para a análise de uma comissão especial indicada pela mesa diretora. Apresentado pela vereadora Patrícia Castanheira, o projeto concede o diploma de consagração pública ao senhor Arthur Vinícius de Souza e Souza. Em primeiro turno de votação, foi aprovado o projeto de lei 3.433, autorizando a Prefeitura a incluir crédito adicional no orçamento para cumprir contrato com o Ministério das Cidades, que prevê a pavimentação das ruas Orlando Geraldo e da Tábua, no bairro Ana Florência. Em única discussão e votação, os vereadores derrubaram o veto do prefeito ao projeto de lei número 2 de 2015, que cria o Programa de Prevenção e Combate ao Bullying na Rede Municipal de Ensino. A comissão especial que analisou o veto, composta pelos vereadores Marília Rola, Valéria Alvarenga e Wellington Neim, emitiu parecer pela discussão e votação do plenário. Durante a discussão e votação do veto, Marília Rola, José Rubens Tavares, Wellington Neim, Tony do Badalo, Antônio Carlos Pracatá, Léo Moreira, Anísio Filho e José Mauro opinaram sobre a importância do projeto e apresentaram sugestões para que o mesmo possa ser colocado em prática. Tem um programa dentro da Secretaria de Educação, que é o CAEDES, e o CAEDES, ele é um programa que ele tem uma integração das 3 secretarias, que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação Social. Todos os casos que fogem, da escola, dentro do pedagógico, por lei, dentro desse programa, ele é encaminhado ao CAEDES. Aí o CAEDES faz a avaliação pedagógica, trabalha o lado pedagógico, o CAEDES inclusive tem, tanto de manhã quanto à tarde, 2 supervisoras. Elas, dentro do pedagógico, elas encaminham isso aí, se for necessário, para a Secretaria de Saúde ou para a Ação Social. Se a escola acha que ela não dá conta diretamente, ela pode encaminhar esse aluno para o CAEDES, que o CAEDES tem que dar conta dele. O CAEDES é um programa criado para atender casos especiais, problemas que estão passando, meninos que estão passando por
meninos que têm descalculia, meninos que têm déficit de atenção, ou seja, todo o pedagógico do menino. Então ele atende. E vejo que um projeto a mais que possa beneficiar as escolas, nada demais. Acho que pode até aprimorar mais ainda as escolas. Aqui nessa casa, senhor presidente, a gente visa o bem da sociedade. Eu estou com o senhor. O projeto é muito bom. É um projeto que ele tem de só somar. A prefeitura tem poder o suficiente para poder estar colocando esse projeto e bem, para que assim as nossas crianças não cresçam dentro das escolas chantageando a outra, discriminando a outra pela sua cor, discriminando a outra pela sua opção sexual que seja. Que é interessante, uma vez que nós estamos acompanhando aí no rádio, na televisão, no jornal, reclamações de familiares que seus filhos são bullidos nas escolas, e a situação vem assim complicando muito, exatamente como a vereadora Maria Rola disse, correndo processo e etc. Mesmo porque eu acho que os garotos que praticam esse ato, eles não têm educação, eles não receberam educação dos pais em casa, aonde eu acho que eles deveriam sair de lá educado para respeitar os seus colegas lá na sala de aula. Mas infelizmente os pais não dão educação, passa a responsabilidade para os professores, esses que têm que corrigir eles, e eu gostaria que eles procurassem os pais e informassem os pais para corrigir os filhos, para evitar essa situação. Portanto, é necessário que se informe, é necessário que tenha lei e que esteja os educadores atentos, de que o povo está atento. Eu não vejo, sim, algum problema em aprovar. Eu acho que a demanda é pequena, e eu acho que é só tendo um reajuste, talvez na própria escola, eu acho que dá para contemplar esses itens no qual o prefeito está vetando. Eu entendo que, assim como citou o NEM, existem vários projetos que podem fazer trabalhos conjuntos, além do PROERD, o NASF, que tem o Geração Saúde, o TIM Arte Educação, que são projetos conjuntos das secretarias de Educação, Esporte, Cultura e Social, que podem trabalhar no combate ao bullying. Eu vejo o projeto mais de maneira preventiva do que punitiva, e o papel da escola, não só do supervisor de combate, o papel é de todos os funcionários, todos os profissionais. E mais do que uma lei, a questão do bullying ela deve ser tratada como projeto pedagógico das escolas. E a questão de não ter profissionais para trabalhar fora desse horário desse grupo, já existem os grupos temáticos nas escolas. A cada dia que passa, empenhar o maior possível dos recursos para a educação, que só com a educação a gente consegue melhorar esse país. Então, se tem alguma coisa que vai prejudicar, que o nosso prefeito, juntamente com a secretária, juntamente com os supervisores, com todas as pessoas do Serviço de Educação, para adequar, para acompanhar o projeto, para poder dar uma educação melhor, dar um controle melhor. O bullying quer dizer valentão. Então, normalmente, o que ocorre? São formas grosseiras, violentas, que as pessoas agridem os outros, principalmente nas escolas. Isso traz uma grande angústia, uma grande ansiedade a essas pessoas que são vítimas do bullying. E normalmente essas pessoas que sofrem o bullying, ele não tem uma defesa, porque as pessoas que presenciam não são testemunhas, porque também tem medo de se envolver. E isso traz um grande trauma para as crianças. Quantas pessoas aí que nós vimos hoje na sociedade aí, envolvido em crimes, em uma porção de coisas, em função de quê? De trauma, de bullying, de escola, de crianças. E que hoje, aqueles casos mal resolvidos, a consequência disso é grave. Eu fico assim, lamento as atitudes de uma administração que prega, que querem o social, de ajudar o menos favorecido, e todas as atitudes aqui
é contrário àquele que fala. Porque umas atitudes desta, que era para investir na educação, que é o caminho que nós temos de ficar independentes, de ter uma sociedade livre, uma sociedade participativa, quer dizer, o mínimo que poderia fazer, que é gastar na educação com isso aqui, veta um projeto desse. Então a gente fica, lamentavelmente, essas atitudes que deixam a gente indignado com essa situação, porque prega-se pelo social, prega-se para as pessoas mais humildes, mas na prática a gente vê o contrário. Como o veto foi rejeitado, a proposição de lei será novamente enviada ao prefeito municipal. E conforme o regimento interno da Câmara, se não for sancionada dentro do prazo legal, caberá ao presidente da Câmara a promulgação. Voltamos depois do intervalo com a palavra livre dos vereadores. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o Legislativo pode fazer a solicitação à Assessoria de Comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br. Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. Falando na palavra livre, o vereador José Rubens Tavares comentou o corte no orçamento anunciado pelo governo federal. Nessa semana nós tivemos aí um corte do governo, todo mundo sabe. E um desses cortes me preocupa muito, senhor presidente, com referência à saúde. Nós temos em Ponte Nova aí 2 hospitais muito bons, que atendem toda a demanda da nossa região, mas isso está me preocupando um pouco. E essa preocupação se leva, senhor presidente, quando nós temos aqui no hospital da cidade a construção no setor de câncer, da radioterapia e quimioterapia. E essa radioterapia até hoje não se funciona e a gente agora fica preocupado com esse corte da saúde que possa afetar esse hospital. Por outro lado, senhor presidente, também foi construído no Hospital Nossa Senhora das Dores o neonatal, que só foi construído, mas não foi liberado o funcionamento desse neonatal. Estão se construindo no Hospital de Palmeiras o Centro de Oftalmologia. Essa é outra preocupação também que nos leva a usar essa tribuna. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que fizesse aí um levantamento, convidasse os diretores dos hospitais, porque eu acho que nós, como políticos da cidade, vereadores que representamos o povo de Ponte Nova, podemos participar nessa situação de Ponte Nova para que possamos buscar recursos para os hospitais de Ponte Nova. Haja visto que eu posso levar o conhecimento de Vossa Excelência, os hospitais essa semana começou a devolver para a Secretaria cirurgias que não vão fazer. Léo Moreira falou sobre a reunião que debateu ações de combate às pichações e outras desordens públicas em Ponte Nova. Com referência à reunião que aconteceu aqui na sexta-feira de manhã, quando nós fizemos uma reivindicação à Polícia Militar na identificação dos pichadores que estão atuando em diversos pontos da cidade, gerando danos a imóveis públicos e particulares. E ao receber essa solicitação, o Major Luiz Marinho, que é comandante da 21ª Companhia de Polícia Independente aqui de Ponte Nova, sugeriu uma reunião com a participação de diversas instituições que foram convidadas pela Câmara para discutir não só a pichação, mas as perturbações sociais que existem na cidade e que, na visão dele, uma visão, inclusive ele detalhou estudos científicos aqui, apresentando comportamento, ações da polícia no sentido de coibir esse ato de vandalismo, que a participação dessas instituições seria interessante. E estiveram presentes aqui representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Turismo, setor de Fiscalização e Posturas, do Sindicomércio, da CIP-CDL,
Conselho Tutelar. E também se fizeram presentes os vereadores Anísio Filho, Patrícia Castanheira, Valério Varenga, Antônio Carlos Pracatá e Zé Rubens Tavares. E a reunião teve também a assessoria do assessor jurídico Eduardo Benfeito. E o Major ele sugeriu um maior envolvimento da comunidade na definição do que pode ser feito para prevenir e coibir esse tipo de desordem. E a Polícia Militar já está identificando problemas e implantando estratégias para trazer soluções para a comunidade. E também a gente lamenta que a maioria das entidades convidadas não compareceram. O Major Luiz Marinho disse que a Polícia Militar já identificou 3 grupos que estão atuando na cidade e ele sugeriu que a Prefeitura, e em parceria com essas instituições, promova a revitalização de alguns espaços, que nós orientemos os particulares a fazer a pintura desses locais novamente, como a Câmara fez aqui por 2 vezes, e que a Prefeitura promova especialmente, inicialmente como primeiro ato desse grupo de trabalho, a revitalização da pista de skate, que também já foi reivindicada aqui por diversos vereadores. E outras questões foram apresentadas pelos grupos, como melhoria da capina, já que vários lotes com matos altos aí, permitem esconderijo, o uso das pessoas para uso de drogas, prostituição, maior atuação do setor de fiscalização e postura para a limpeza desses lotes. Algumas pessoas sugeriram maior policiamento e câmera de vigilância, especialmente na Praça de Palmeiras, que foi identificado por alguns como o ponto mais crítico da cidade, como ponto de encontro desses grupos, que são grupos sociais. E também, talvez, aumentar a taxa de quem não faz a limpeza do lote. Uma questão que vai ser avaliada. Além disso, a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, já vem realizando a revitalização de alguns espaços, realizando a grafitagem, que é diferente da pichação. Geraldo Lula voltou a elogiar a atual administração e citou obras recentes em Ponte Nova. A rua Carlos Gomes era um lugar bem deserto ali, em frente, perto do Leve Mais ali. Uma rua bastante escura, muito cheia de lixo. Hoje, ali existe uma escola, Instituto Federal, que tem 370 alunos que estudam ali. O comércio ali está todo parado, hoje já tem movimento, algumas pessoas, comerciantes ali já estão felizes. Outra coisa também que a gente não pode deixar de registrar aqui, porque quando as pessoas falavam, eu moro no bairro Santo Antônio. Eu sempre passava na rua de cima, porque a rua Carangola era buraco só. Hoje é assaltado. Tem mais de 20 anos que aquela rua era para ser assaltada. Hoje, se você passa ali, por exemplo, você não precisa escolher rua. O Santo Antônio, a rua Carangola está assaltada. O vereador José Rubens lembrou os deputados que ajudaram na liberação dos recursos. De dizer que o deputado Rodrigo de Castro também foi um grande batalhador para várias obras. Que a rua Carangola, por exemplo, é emenda parlamentar do deputado Rodrigo de Castro. A rua Professor Martimiano Ferreira é uma emenda do ex-deputado Mauri Torres, que é um pedido que a gente, junto com o Guto, Vossa Excelência também estava junto. E a rua na praça ali, Emiliano Gomes, que é uma participação do ex-deputado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, ô vereador, para você me responder. Quanto tempo tem que o PSDB, PMDB, PFL comandou nossa cidade? Comandou há muitos anos. Por que não foi assaltado e nessa sessão agora está sendo assaltado? É porque está asfaltado. Vamos supor se o deputado Rodrigo de Castro liberasse o recurso, como é que ele ia asfaltar? O Elton Neim comentou sobre o adicional de insalubridade dos servidores do DEMAIS. Foi feita essa lei em 2008 e nem sequer o prefeito da época quis colocar ela em prática. E nem sequer o prefeito pós-época, que veio Joãozinho de Carvalho, também quis colocar ela em prática. Mas aí eu fui conversando com o meu assessor jurídico, principalmente o Afonso Mauro, que a gente pôde ver que nas súmulas vinculantes de número 4 do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo judiciário, afirma o seguinte: salvo nos casos previstos da Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, sugiro ao Executivo, à diretoria do DEMAIS, que tão rápido
Assim como eu já posso afirmar que tem até no quadro de aviso do demais que a partir do mês que vem eles irão receber os seus vencimentos e os seus adicionais em cima do salário mínimo, sugiro que retire a mudança do salário dos servidores e urgentemente envie a esta casa um projeto de lei corrigindo a lei de 3.191 de 2008, que no meu ver é inconstitucional, visando que seja contraditório à lei do Supremo Tribunal Federal. Caso o prefeito e o demais insistam em estar praticando uma lei que, no meu ver, e que, conforme a nossa assessoria jurídica julgou, ela é inconstitucional, a gente vai estar acionando o Sindicerp para que assim possa entrar na justiça defendendo os direitos dos trabalhadores. Antônio Carlos Pracatá comentou sobre as indicações que apresentou em plenário, solicitando melhorias para várias localidades. Eu fiz uma indicação nessa casa com relação à limpeza e pintura da quadra esportiva do bairro São Geraldo. Há um mês atrás, tive a oportunidade de participar de um evento lá e constatamos que essa quadra está muito suja, faltando a pintura. Nessa ocasião, fiz uma indicação para a Secretaria de Meio Ambiente que providenciasse a limpeza e a pintura dessa quadra. E eu estou recebendo aqui a resposta hoje do Executivo, informando que a Associação Beneficente de Combate a Drogas, ABCD, está autorizada a fazer o serviço de pintura. E em conversa com o presidente da entidade, ele já está providenciando, juntamente com os membros da associação, para fazer essa limpeza. Hoje eu fiz 2 indicações nessa casa, hoje com relação a tapas-buracos. Eu tive a oportunidade agora à tarde de ir até o Colégio SESEC e deparei ali na rua Professor Matiniano Ferreira. Está surgindo 2 buracos no asfalto lá. Então, como o asfalto é recente, a gente pede à Secretaria de Obra ou aciona a firma que fez o asfalto ou faz um reparo lá para não dar sequência, porque o buraco hoje está de um tamanho, se deixar, daqui uns dias, com certeza, esse buraco vem aumentar. E também na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao número aí 250, 260, logo na subida existe um buraco ali que está atrapalhando muito a vida dos motoristas. Quando desce e quando sobe aquele morro, por se tratar de pedra fincada, eles têm que fazer uma redução na velocidade do carro e costuma o carro até patinar. Então a gente pede aí a Secretaria de Obra que faça um reparo também nesse buraco, nessa rua. Joãozinho Carteiro falou da Festa da Família e da Cidadania, realizada na Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, que homenageou escritores pontinovenses. A festa da Escola Nossa Senhora do Rosário do Pontal, a Festa da Família e da Cidadania, que aconteceu no dia 23/5, de 8 a meio-dia, na quadra da escola. Foi feito lá uma homenagem aos escritores de Ponte Nova. Foi homenageado naquele momento a Neuza Knaip, a Lindaura Primavera, Luciano Sheik, Laene Teixeira Mussi, Luiz Raimundo de Oliveira, Kleber Rocha e Antônio Branco Ribeiro. Foi muito elogiada a iniciativa, tanto pela comunidade quanto pelos demais presentes. Essa iniciativa da escola de estar fazendo essa homenagem e esse dia de cidadania na escola. Tivemos apresentações dos alunos da escola, tivemos também encerramento das placas com o nome dos escritores homenageados, tivemos corte de cabelo, orientação de autoescola quanto aos trâmites para tirar carteira, aferição de pressão, teste de glicose, orientações jurídicas e também algodão doce e pipoca para todos os presentes. Portanto, está de parabéns a diretora Rose e todos os funcionários da escola que muito trabalharam para a realização deste grande evento. O áudio da reunião do dia 25 de maio, com os pronunciamentos de todos os vereadores, está disponível no portal pontenova.mg.leg.br. O TV Câmara de hoje chegou ao final. Contando com o prestígio da sua audiência, voltamos na próxima semana. E durante o mês de junho, vocês ficam na boa companhia da jornalista Cecília Braga.